Olá! Vamos direto ao assunto hoje e mergulhar fundo na incrível versatilidade das nanomembranas peptídicas A6K. O que torna essa análise tão fascinante é perceber como ajustes moleculares minúsculos, aquelas coisas que acontecem numa escala totalmente invisível ao olho nu, têm o poder de, literalmente, revolucionar a biotecnologia inteira e mudar radicalmente a forma como a gente constrói novos materiais biomédicos. Ok, vamos mergulhar nisso. A grande questão de hoje é exatamente esta. Como o simples fato de mover uma única, minúscula carga elétrica dentro de uma molécula pode ditar o destino prático de um nanomaterial inteiro no mundo real? É um verdadeiro mistério de design molecular que desafia a intuição, sabe? E abre portas para uma engenharia de materiais muito mais inteligente e programável. Seção 1. Arquitetura da nanomembrana. Para entender de verdade como essa mágica acontece, a gente precisa dar um zoom máximo, descendo lá para o nível atômico para ver de perto os blocos de construção elementares dessas estruturas. O conceito central aqui é o peptídeo anfifílico. Imagina uma molécula com uma dupla personalidade química. Uma parte dela ama a água, mas a outra repele a água com todas as forças. E o mais legal é que essa dualidade não é um defeito, de jeito nenhum. É justamente essa tensão, esse cabo de guerra interno, que faz com que essas moléculas se auto-organizem espontaneamente, formando estruturas complexas como nanotubos e membranas. E a estrela do show é o peptídeo A6K. A composição dele é cirúrgica. São 6 resíduos de alanina, que formam a parte que foge da água, e um único resíduo de lisina, que traz uma carga positiva e polar para o conjunto. Essa combinação exata faz com que dezenas desses peptídeos se encaixem. É como um quebra-cabeça perfeito, criando o que a ciência chama de folhas beta, uma arquitetura super organizada, amarrada por pontes de hidrogênio e forças eletrostáticas. Seção 2. O duelo dos modelos. Vamos avançar e ver como isso se constrói dentro da pesquisa. A equipe não queria só olhar para a estrutura parada. Eles criaram um verdadeiro duelo molecular através de simulações de computador. Foram desenvolvidas 2 variantes distintas. O modelo A apresenta uma configuração quase como uma anomalia forçada. A carga elétrica positiva foi empurrada para uma região não polar, lá nas alaninas. Já o modelo B é a configuração convencional e natural, com a carga distribuída na lisina, uma região que já sabe muito bem como lidar com essa energia. Agora, o que é realmente interessante aqui é a escala gigantesca da simulação construída. Para garantir que tudo fosse hiperrealista, não bastava só colocar os peptídeos lá. Foram incluídas milhares, literalmente milhares de moléculas de água explícitas, além de íons de cloro adicionados propositalmente só para neutralizar as cargas. É uma imitação perfeita do ambiente químico natural. Seção 3. O teste de fogo. Com o palco montado, chegou um momento experimental crítico, onde essas estruturas microscópicas foram submetidas a um estresse termodinâmico colossal. O número que assusta aqui é 400 Kelvin. Isso dá quase 127 graus Celsius. Em termos práticos, a simulação esquentou essas membranas muito, mas muito além do ponto de fervura padrão da água, justamente para testar os limites absolutos de resistência estrutural. E aí vem o grande suspense. O que será que ocorre com essas estruturas supramoleculares tão delicadas num calor infernal desses? Afinal, elas são unidas por ligações não covalentes. O esperado, para a maioria de nós, seria o colapso total. Mas, sem chance, o resultado é simplesmente incrível. As 2 nanomembranas não apenas sobrevivem ao calor, como mantêm a organização global em folha beta. Elas não desmoronam. A arquitetura básica é formidável. Só que atenção, embora a forma continue lá, a dinâmica interna de cada modelo muda completamente. Olhando os dados de perto, a diferença de comportamento temporal é brutal. No modelo A, o tempo de vida das ligações de hidrogênio cai com o calor, indo de quase 4 nanosegundos para cerca de 1,5. Mas no modelo B, esse tempo despenca para minúsculos 0,14 nanosegundos. Ou seja, o modelo A perde força, claro, mas segura as conexões por muito mais tempo que o modelo B sob extremo calor. E o método de aquecimento contínuo revelou algo genial. O sistema não fica parado esperando derreter. Conforme a temperatura sobe gradativamente, o material inteiro entra numa dança dinâmica. Ele reorganiza constantemente seus contatos de hidrogênio. Conexões se rompem e se refazem o tempo todo, num esforço ativo e contínuo de sobrevivência. Então, o ponto crucial é exatamente a estratégia de sobrevivência.
O modelo A sobrevive na base de uma fortíssima coesão eletrostática. Ele atua como um escudo rígido, totalmente inflexível frente ao calor. Já o modelo B faz o oposto, apostando na flexibilidade. Ele é como uma esponja superadaptável, cujas ligações internas se soltam e se realocam usando as forças do ambiente sem quebrar o formato final. 4. O futuro dos biomateriais. Entender toda essa dança microscópica passa longe de ser só teoria. São essas diferenças minúsculas que ditam aplicações revolucionárias gigantes no mundo real. Lembra que o modelo A é nosso escudo rígido? Isso faz dele o candidato absolutamente perfeito para engenharia e cenários que exigem barreiras de proteção implacáveis. Imagina um revestimento de prótese biomédica que precisa passar por uma esterilização severa sem derreter a estrutura. É aí que ele entra. E isso ilustra brilhantemente o quão essencial é ter opções de design molecular, porque o modelo B, com a sua flexibilidade incrível e ligações transitórias, vira o veículo perfeito na medicina. É a membrana ideal para envelopar uma molécula de medicamento e liberar ela de forma super controlada pelo corpo afora. E o potencial vai longe, viu? A gente está falando da possibilidade de desenvolver desde supercapacitores orgânicos para armazenar energia, até biosensores ultra-precisos e filtração molecular. Sem contar algo incrível, a seletividade antimicrobiana, que é basicamente destruir bactérias nocivas simplesmente reconhecendo a assinatura de carga elétrica na superfície delas. É surreal. E fica aqui a reflexão final. Se o ato minúsculo de mudar a posição de uma única carga elétrica consegue criar propriedades tão absurdamente diferentes, moldando de escudos rígidos a esponjas flexíveis carreadoras de remédios, quais outros superpoderes peptídicos invisíveis estão só esperando para serem programados? A resposta a isso tem tudo para reescrever o futuro da nanotecnologia. Foi excelente explorar essa revolução silenciosa hoje. Até a próxima descoberta.